Olá, muito boa noite. Que bom que você já está aqui com a gente no 21 horas da leitura. Estamos começando esse bate-papo hoje de uma forma muito especial. Já temos aqui a presença do nosso amigo de todas e em todas as horas, Éric Bernardes, que vai trazer assim, ó, assuntos maravilhosos para a gente. Boa noite, Éric. Seja Boa bem-vindo. noite, O boa noite. espaço é seu. Fala para a gente o que você vai falar. Fique à vontade. Vou deixar você à vontade aqui no seu espaço, tá bom? Bem-vindo ao 21 Horas da Leitura. Boa noite, obrigado pela oportunidade mais uma vez, né? Agradeço aqui a oportunidade, agradeço pelas pessoas que se inscreveram nessa palestra. Eu, para quem não me conhece, né, eu sou o Éric Bernardes, sou professor e sou também escritor. Eu vou falar da estrutura da crônica, né, algumas características do gênero, algumas peculiaridades e variações, né? A crônica é um gênero híbrido, gênero, a gente costuma dizer, fugidio, difícil de classificação, mas é possível falar da crônica, até porque, em sua complexidade, a crônica abrange muita coisa, né? Tem muito assunto para falar. Eu trouxe um slide para vocês, eu pedi o Carlos Henrique para colocar. Conseguiu, Carlos Henrique, colocar o slide? Deixa eu ver se ele está colocando. Só um Bom, minutinho para a gente fazer o compartilhamento aqui da tela, ok? E aí, porque pode? eu tô, bom, pessoal, eu tô no celular, o computador para variar deu pau, e aí eu pedi o Carlos Henrique para compartilhar a tela aqui para gente, né? E ele vai fazer essa apresentação. Bom, estrutura e características do gênero crônica, né? É interessante porque o título por si só, o título já é problemático. Por que o título é problemático? Porque há um questionamento se a crônica é um gênero, se é um subgênero, né, enfim. Isso já traz uma certa discussão, mas, como palestrante, como estudioso do assunto e também escritor, eu considero a crônica um gênero. Então, por isso que eu coloquei, né, no slide como gênero literário. Bem, mas para falar de crônica, nós temos que fazer um breve percurso histórico. Aí pode passar, por favor, Carlos Henrique, para a próxima. Próximo slide. Carlos Henrique. Carlos Henrique. Aí. Bom, passamos um breve percurso histórico. Vamos dar um salto lá nos primórdios, né? Do que o gênero crônica, né, mudou de significado ao longo do tempo. A princípio, em termos mundiais, a crônica designava um relato cronológico de fatos. Né? Um relato cronológico, a gente entende, obviamente, né, como se fosse uma espécie de linha do tempo. Lá nos primórdios, lá em Portugal, muito antes do descobrimento do Brasil, se considerava crônica o texto que trouxesse uma linha temporal, cronologicamente falando. O termo crônica decorre da palavra cronos, para quem não sabe, para quem assiste aqueles filmes gregos, né? Cronos, o deus do tempo, né? Aquele que delimita o tempo em contagens, até porque o tempo tinha vários nomes, mas no tempo em contagem linear era o Cronos, né? O Cronos, o deus do tempo. E aí, a crônica, por justamente tratar, né, de uma linha temporal, é um relato temporal, né, de uma sociedade, de alguém, na Idade Média, final da Idade Média, ela tem esse nome, crônica, por causa de Cronos, o próprio termo já delimita, né, Deus do tempo. Né? Bem, quando a crônica aparece, né, ela existe como relato histórico, como eu falei, e ela se consolida em 1418, com o escritor Fernão Lopes.
Fernão Lopes, e aí a gente pode tomar isso de modo geral, mas também com modo didático, inclusive vestibulares e concursos. Fernão Lopes foi o primeiro cronista, né, em língua portuguesa, né? Então, em 1418, né, ele se tornou um cronista-mor da Torre do Tombo em Portugal. E aí ele é contratado pelo rei para fazer as anotações, os relatos temporais da sociedade, dos duques, condes, enfim, né? E também tomar conta, né, do arquivo real. E quem foi Fernão Lopes, né? Fernão Lopes foi um escritor português responsável pelo início do movimento humanista, e quando a gente pensa em humanismo, né, a gente logicamente vai pensar em patrocínios, né, a ciência crescendo, a literatura vindo com força, literatura de modo geral, né, enquanto letra grafada, né. E o Fernão Lopes, em Portugal, ele é considerado, não só em Portugal, mas toda a literatura de língua portuguesa, ele é considerado como o pai da historiografia portuguesa. Então, a crônica ela surge como um documento historiográfico. A crônica não surge como um texto literário. Com esse nome, né, crônica, quem nunca assistiu aquele filme As Crônicas de Nárnia, né? Porque narra uma história de um povo, embora seja ficção, né, em termos cronológicos, vamos dizer assim, né, logicamente com todas as ressalvas, né? Então, Fernão Lopes é o fundador da crônica, com esse nome, em Portugal, 1418. Ele foi contratado pelo rei, como eu falei, para ser guarda-mor da Torre do Tombo. Um tipo de arquivista, escritor também, empregado pelo rei. Então, essa viagem no tempo para falar do Fernão Lopes é muito importante, porque a gente já começa a entender a crônica como algo muito antigo, porém, historiograficamente falando. E depois ela vai tomar outros contornos e outras nuances, né? Bom, aí embaixo desse parágrafo, desse slide, vocês estão vendo aí, a partir do século XIX, e aí a gente dá aquele salto, né, lá para o século XIX, mais próximo de nós, com o avanço da imprensa, do jornal, a crônica passa a ostentar personalidade literária. O que significa isso? Ostentar personalidade literária. Ela deixa de ser um documento, né? Deixa de ser um noticiário somente também, né? Até porque de lá de Portugal até chegar ao século XIX, muita coisa modificou, né? Muita evolução a crônica sofreu. Porém, ainda assim, ela era muito marcada pela cronologia, ou seja, a data, a temporalidade linear. A partir do século XIX, que ela muda um pouco as suas características, muda um pouco, não, muda muito, passa a ter essa personalidade literária. O que é literário, gente? Quando a gente pensa em literário, caramba, é um termo tão fugitivo, tão complexo, e de fato é, mas podemos pensar em um certo lirismo, um modo, um arranjo na literatura, um modo de falar, né, uma arte propriamente dita. Deixa de ser historiografia, notícia, e passa a ser texto artístico também. Mas, nesse meio tempo, a crônica não só se torna um texto literário, mas ela vai continuar sendo histórica em alguns lugares, em alguns momentos. As crônicas históricas, as crônicas de viajantes também, que a gente sabe que a nossa carta de achamento do Brasil é uma crônica de viajante, querendo ou não, e aí também nós temos outro tipo de crônica. Chegam as crônicas mais atuais, também chamadas de crônicas reflexivas, em que elas não narram nada, elas apenas expressam o ser estar no mundo do sujeito que escreve. É uma crônica também, querendo ou não. E essa nem narrativa é. Temos mais à frente a crônica esportiva, né, que fala de tudo, né? Desde as regatas, famosas regatas antigas lá, até o futebol, né? Crônica policial. E aí, quando eu falo crônica policial, não estou falando de romance policial, estou falando de crônica policial noticiário, e a gente já ouviu muito, principalmente em rádio, que é mais antigo, né? Patrulha da Cidade, isso tudo é crônica policial. Narrando informações, né, jornalísticas sobre, né, o crime, vamos dizer assim. E a crônica literária no século XIX. E é interessante frisar bem essa data, que a crônica literária, com aquele lirismo artístico sobre o qual eu estou me referindo, ela vai chegar
mais ou menos não, ela chega no século XIX. E aí, Carlos Henrique, por favor, se você puder passar para o próximo slide. Bom, obrigado, Carlos Henrique. No Brasil, a crônica ela surge na forma de folhetim. Para quem não sabe, folhetim é um jornal, porém é aquele rodapé do jornal, né, que muitos romances foram escritos como capítulos ali, né, novelas, vamos supor. Os primeiros capítulos, né, como se fossem novelas de romance, apareciam ali. E também as crônicas passaram a aparecer nesses folhetins, ou seja, jornais. Né, e aí, ó, tem uma fundação, e essa data ela é específica não só para falarmos de termos genéricos de crônica, mas também para Enem, vestibulares, né? Esse é um termo válido oficial. No Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro, é o nascimento da crônica dita pós-moderna, moderna, uma crônica literária. Vamos dizer assim, classificar como crônica literária aquela que tem o lirismo, né, como pressuposto artístico. E quem é o jornalista? O jornalista que inaugura esse estilo, né? A gente pode dizer estilo. Francisco Otaviano, que assinava o Folhetim Semanal. O Folhetim Semanal é o nome do jornal. Francisco Otaviano, ele oficialmente inaugura a crônica literária, que é essa crônica de que nós estamos falando, que é a crônica que eu escrevo, por sinal, que eu estudo também. A crônica literária, que tem esse jogo de linguagem, traz um pouco de poesia, um pouco de ficção, e tudo isso, aquela mistura, foi inaugurada por Francisco Otaviano. Porém, o Francisco Otaviano, ele escreve as primeiras crônicas, mas elas ainda não estão tão desenvolvidas, vamos dizer assim. Ele inaugura, sim, porém, outros nomes que vêm após, né, o Francisco Otaviano trazem a crônica em seu mais substancial. Digamos que Francisco Otaviano foi o fundador, mas os que desenvolveram os pioneiros são José de Alencar, Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis e Raul Popé. Depois dele vieram os outros, Graciliano Ramos, enfim. Mas esses quatro aí, né, são as bases, são as quatro pernas dessa mesa chamada crônica. José de Alencar, o maior expoente, a princípio, porque, para quem não sabe, Machado de Assis foi aluno de José de Alencar, ele lapidou a crônica. A crônica literária ganhou substância e se desenvolveu após Francisco Otaviano inaugurar, com todas as suas nuances, mas é José de Alencar que ele se aprofunda nisso. Né? No caso de José de Alencar, ele se notabilizou e ele desenvolveu as crônicas por duas simples razões. Primeiro, ele era o dono do jornal, então ele podia ousar. Né? O Jornal do Comércio, até botei aqui, vou até falar um pouquinho sobre isso para vocês. Ele era dono de um jornal e ele escrevia para o jornal Correio Mercantil. Ele tinha uma coluna chamada Ao Correr da Pena. Para quem não conhece, Ao Correr da Pena foi compilado pela Biblioteca Nacional e hoje vocês encontram na internet. Quem quiser conhecer, é maravilhoso. Eu leio os textos do José de Alencar Ao Correr da Pena para ter um pouco mais de base naquilo que eu também escrevo. Então vocês joguem lá Ao Correr da Pena de José de Alencar, está no domínio público, vocês baixam o volume todo dessas crônicas. E o interessante, né, que quando José de Alencar, que vem logo depois de Francisco Otaviano, desenvolve essas crônicas, como ele tinha essa liberdade de escrever o que ele queria, ele era o dono do jornal. Quem ia vetar o dono do jornal? Ele tem essa liberdade. Então é interessante porque essa obra que eu estou falando para vocês, Ao Correr da Pena, lá na página, vou até ler um trecho para vocês, na página 8, e aí se vocês quiserem anotar mais para frente aí, eu gosto muito de ler. Ele basicamente ele faz uma declaração de fundação da crônica literária. Quase uma declaração. Ele vai dizer ali, ele praticamente registra um momento de transição da crônica notícia para a crônica literária. Na página 8, no domínio público, tem isso. E ele diz mais ou menos assim, até um trecho que eu gosto muito, ele diz assim: ainda não é tudo.
Depois que o mísero folhetinista, ele, no caso, por força de vontade conseguiu atingir a este último esforço da volubilidade, ele vai falar às custas de magia, ele vai contar todo o esforço dele para transformar a notícia em uma crônica literária, por causa das suas nuances poéticas que ela tem. Ele vai dizer assim, cuida que é uma borboleta, a crônica. É uma borboleta que quebrou a crisálida. A crisálida era crônica enquanto notícia, sendo né, elaborada e se desenvolvendo, mas não chegou a ser a crônica literária. Cuida que é uma borboleta que quebrou a crisálida para ostentar o brilho fascinador de suas cores. Olha que interessante. Ela está dizendo, a crônica ali, ela migra da notícia para a crônica literária. Isso é uma certidão de nascimento da crônica literária. Página 8, né, no volume Domínio Público, Ao Correr da Pena, que são todas as crônicas que José de Alencar publicou nesse jornal que pertencia a ele também, né? Então, assim, é interessante porque é o momento exato da transição, século XIX, da crônica notícia para a crônica literária. E isso é muito legal. Eu trouxe isso até de um trabalho, de uma disciplina que eu fiz na UERJ, tá? Eu trouxe isso, que é bem legal, essa vertente lírica. Então, aí já pode passar Carlos Henrique, para o slide 4, por favor. Vou passar o meu aqui também. Passou? Aí. Bom, a crônica, esse trecho é do Antônio Cândido, né? Antônio Cândido, para quem não sabe, é um dos maiores teóricos da literatura. Ele vai dizer assim, a crônica é filha do jornal e da era da máquina. Mas escrever, hein, gente? Onde tudo acaba tão depressa. Ela não foi feita originalmente para o livro, mas para essa publicação efêmera que se compra num dia e no dia seguinte é usada para embrulhar um par de sapatos ou forrar o chão de cozinha. Antônio Cândido. Primeiramente, ele está se referindo à crônica literária. Ele não está se referindo, que ela está dizendo que a crônica é filha da máquina, né? Da máquina de escrever. Mas ele não está se referindo à crônica lá nos primórdios que eu falei do Fernão Lopes. Não, ele está se referindo à crônica literária já. Essa do José de Alencar, né? Essa do José de Alencar, do século XIX. Ele está dizendo ali que a crônica ela é efêmera, né? Está dizendo que ela foi feita originalmente não foi feita originalmente para o livro, mas para essa publicação efêmera que se compra num dia e no seguinte, ou seja, no jornal. Né? O que se fazia com o jornal? O jornal de papel. Se jogava fora, embrulhava peixe. Né? Aliás, o próprio, se eu não me engano, Nelson Rodrigues tem uma frase muito parecida com essa do Antônio Cândido. Ele diz assim, a crônica de hoje embrulha o peixe de amanhã. Eu gosto muito dessa frase. Mas, na verdade, isso, se você for parar para pensar, não é em sentido depreciativo. Claro que não, até porque o Nelson Rodrigues foi um cronista excepcional. Há livros de crônica dele. O que ele está querendo dizer é que no jornal, a crônica, ela é descartável. E aí é interessante, porque ninguém escreve um livro de crônicas. As pessoas primeiro escrevem para jornais, né? E aí a gente segue ainda aquela gênese de que nasceu no jornal como notícia e foi se transformando em literatura. Mas ela ainda assim está vinculada ao jornal, mesmo sendo literária. Então, ela primeiro nasce como texto literário, principalmente nos domingos, né, que é o momento que as pessoas estão mais afeitas ao prazer, que é a obrigação da leitura de noticiário. Então, elas se divertem com aquelas crônicas. E ela lê aquela crônica e depois joga o papel fora, coloca em fundo de gaiola o jornal. Só que as crônicas não foram feitas para livro inicialmente, para jornais. Só que o que acontece? Por causa dessa literariedade, eu não gosto de usar esse termo literariedade, até porque tem gente que questiona isso, mas por ser uma crônica literária e ter esse jogo de linguagem, esse fundamento artístico revestindo todo o discurso, essa crônica ela é tão elaborada que ela vai servir para compor livro depois que ela é publicada. Então, o que se faz? Assim como eu fiz com meus livros, eu junto essas crônicas que foram publicadas nos jornais e produzo um livro. Ou seja, eu tive um trabalho, elaborei todo o discurso para publicar no jornal, e depois eu não quero que isso seja jogado fora. Então, o jornal pode ir para o lixo, mas eu vou juntar tudo no livro. Então, assim, deixando claro, ninguém escreve um livro de crônicas inicialmente.
Isso não cabe. Tá? As crônicas são primeiras escritas para jornal, porque a gênese dela, ela nasce como notícia. Na verdade, ela nasce como historiografia, lá com Fernando Lopes, né? E depois ela se desenvolve para notícia e toma contornos literários no tempo presente. Mas ainda assim ela está vinculada ao jornal, porque é um texto mais cotidiano, mesmo sendo um texto literário com fundamento artístico. Tá? Aí podemos ir para o próximo slide, Carlos Henrique, por favor, meu querido. Bom, a estruturação simples, mas que olha, eu gosto muito dessa frase, mas que paradoxalmente é um problema. Por quê? Estruturação simples. Ela é muito simples na sua estrutura, só que ela é um problema por causa de uma situação. Olha só a definição dela. Muito simples a estruturação. A definição já me diz a estrutura, né? Então é muito fácil. Gênero narrativo curto, em que há acontecimentos e situações corriqueiras. Possui personagem, enredo, espaço e narrador. Simples. Beleza. Simples pra caramba. Muito simples. A verdade é essa. Mas é complexo ao mesmo tempo. É difícil. Por quê? Porque essa definição de crônica é a definição de um conto. A definição de conto é exatamente essa definição que vocês estão vendo aí. É idêntica. E aí começa o problema. Por que a crônica, a definição de crônica, me traz tanto problema? Porque se assemelha muito à definição de conto. E aí, professor, qual o diferencial, então? Existe um diferencial. Claro que existe um diferencial. O diferencial está exatamente aí onde eu marquei em vermelho. Nós temos personagem, nós temos enredo, espaço, temos um narrador. O narrador da crônica é o diferencial. Ou seja, nós temos contos, e aí vamos falar um pouquinho do conto, que são textos curtos, tem todos esses aspectos que eu estou falando, toda essa estrutura. Porém, no conto, eu tenho duas possibilidades. No conto, eu posso ter um texto narrado em terceira pessoa, que o narrador é distanciado, estou narrando sobre ele. Ele andou na rua, ele correu, ele se ferrou, né? Narrador distanciado, beleza. Mas o conto também tem um narrador em primeira pessoa. Narrador, o eu, né? Um narrador intruso, um narrador que se mete nas situações, muitas vezes participa. E aí, esse é o problema. Por quê? Um conto ele pode ser em primeira pessoa, um narrador eu, ou em terceira pessoa, narrando distanciadamente. Beleza. Mas a crônica, ela só pode ser em primeira pessoa. Não existe terceira pessoa para crônica. E se tiver, é falsa. A gente chama de falsa terceira pessoa, que na verdade é um narrador fingindo. E aí, eis o problema. Eu poderia criar subterfúgios para vocês, inventar história, dizer que uma crônica é mais corriqueira, tá, traços mais orais, mas existem contos assim também. A bem da verdade é que um conto em primeira pessoa, narrado em foco em primeira pessoa, né, e que o narrador faz parte daquela situação, e uma crônica, que também é em primeira pessoa, não dá para distinguir. A verdade é essa. Como que eu fico sabendo? Eu vou ter que ir no livro. O livro vai me dizer se está classificado como conto, é conto. Está classificado como crônica, é crônica. Esse é o problema. Ah, professor, não tem como distinguir? Tem. Você vai ter que ver o que a obra está dizendo. Isso se for em primeira pessoa. Claro, porque crônica não tem crônica em terceira pessoa. Vai ter gente que vai dizer que tem, mas não tem. É o falso narrador em terceira, é falso. Ele é em primeira. Essa questão do narrador, ela é muito importante. Porque o narrador, esse narrador em primeira pessoa, ele é muito íntimo, ele é muito parecido com o autor na crônica. Então, para mostrar para vocês essa questão do conto e da crônica em primeira pessoa, que não tem distinção, é complicado você definir. Eu estou sendo claro para vocês, estou sendo sincero para vocês. Eu poderia fingir aqui, inventava. Não. O conto em primeira pessoa e a crônica em primeira pessoa, não dá para distinguir, não. Você vai distinguir pela obra. Eu vou, só para dizer para vocês, para mostrar para vocês, na verdade, eu tenho esse livro aqui, Panapaná Contos Sombrios, que é um livro de contos, é que ele tem um texto, na página 50, que fala sobre a ponte de Presidente Costa e Silva. Deixa eu ver a hora aqui.
A Ponte, o Passado e os Vãos. Ele é um conto. Um conto. Ele está também nesse livro aqui, é o único texto que está nesse livro, como crônica. É um narrador em primeira pessoa. E aí? Como que eu defino? A prova de que o que eu estou falando é verdade, de que essa distinção não tem como fazer, se for em primeira pessoa, é que eu escrevi os dois. Escrevi Panapaná, Contos Sombrios, e escrevi Cambada, Crônicas de Papa Goiaba. Eu vou ler esse texto para vocês, bem curtinho. A Ponte, o Passado e os Vãos. Para vocês verem e perceberem que é um narrador em primeira pessoa muito próximo do cronista e do contista, no caso. Esse aqui é o conto. Olha só, hein? Quem diz que é conto sou eu. Certas vezes, transitando pela ponte Rio-Niterói, ou será Niterói-Rio, me pego em incansáveis especulações. Assim nascem os mitos, frutos da teimosia do imaginário arbitrário e da impertinência da história. Quantos corpos humanos serviram de sustentáculos aos vãos da ponte Rio-Niterói, cujo real nome você não se lembra? Pois é, registro insano de político e ditador. Vão-se os tempos, ficam as curiosidades. Será que morreram tantos nordestinos operários na construção da ponte, conforme nos narrou o vovô Zizito? O meu avô tinha por hábito, toda vez que íamos ao bairro do Caju, contar-nos, a mim e meu primo Glaucio, que ao arranjarem-se na construção civil entre a Guanabara e o Rio, dezenas de operários ficaram soterrados. É um mito moderno que se criou dentro do Fusca do pai da minha mãe. O nome imposto da gigantesca passarela sobre a Guanabara perdera a força da história trágica. Ninguém chama de presidente Costa e Silva a ponte assassina. Assim como a quantidade de homens trabalhadores mortos e soterrados nos fundamentos daquela obra monumental. Só faz ilustrar a mitologia acerca dos possíveis efeitos brutais do que se chama progresso. São mais perguntas do que respostas o que temos à mão. Se o velho Zizito mentia, não sei. Talvez tenham narrado ao vovô assim também. E ele, saturado de elementos dos tempos duros e dolorosos que compuseram a sua vida de migrante infantil, procurasse reinventar a história ao invés de reconciliá-la. A ditadura abrandou-se e o país esqueceu. Mentira! Costa e Silva, ponte assassina. História. Nosso saudoso sexagenário pintou, então, as cores da ficção, o retrato da família nordestina, transformando, enfim, aquele idílio retirante do século passado numa verdadeira epopeia brasileira. No entanto, diferentemente dos românticos, os grandes feitos aqui foram de pedra e cimento. As armas dos varões serviram de pás e enxadas, através das quais assinalaram com sangue a memória, o mito e a democracia brasileira. Contudo, sempre é bom lembrar que o monstro maior se revelou em meio ao invisível, e também nas precárias condições de trabalho, as quais os cidadãos obrigaram-se a suportar. Isso não parece ter mudado. De fato, as aves aqui nunca gorjearam. Umas alimentaram esperanças, outras mais serviram as marmitas dos operários mortos na ponte Rio-Niterói. É um conto. Estou contando a história do vovô Zizito, que é curiosamente é o mesmo nome do avô do narrador, do autor. Olha só, o narrador aqui, né, se parece muito com o autor. Se parece demais. E esse mesmo texto, igualmente, sem mudar uma vírgula, está presente nesse livro de crônicas Cambada. E aí? Qual a diferença? Nenhuma. Só porque eu disse que é. Porque ele é em primeira pessoa, tá? Porque o conto é em primeira pessoa. Embora pareça que seja em terceira pessoa, que eu estou falando do vovô Zizito, que é lá, ele, não. O sujeito que está narrando ali está inserido na história. Ele é em primeira pessoa. É o foco narrativo em primeira pessoa. Então não existe essa distinção. Tá? Não existe essa distinção. Lógico, existem nuances. Vamos dizer que o conto em primeira... O conto tem uma estética. Não, não tem não. Isso é muito relativo. Então, fica aí a dica. E agora eu queria falar uma coisa para vocês que é muito importante sobre narrador e autor. O narrador, gente, ele não é o autor, tá? O narrador é uma construção ficcional, né? E principalmente quando é em primeira pessoa assim, que até se chama Eric, olha só que coincidência, também é uma construção ficcional, se confunde com o autor. Só que não é o autor.
Você vai comprar um livro, você vai levar o narrador para casa. Você não vai levar o autor, não. Não vai mesmo. É uma construção ficcional, sim, tá? É uma construção ficcional muito próxima. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falar sobre crônicas e analisar, principalmente quem gosta de vestibular, quem vai prestar vestibular, não é o autor. O autor é o artista, produziu aquela obra. Está dentro do texto, entrou para o texto, esquece autor, é narrador. Até porque, às vezes não, muitas das vezes esse narrador mente. ele joga com essa questão. Né? Isso é muito interessante. Só para vocês terem uma noção, eu gosto muito de ler, de falar sobre uma crônica também na página 32 aqui do meu livro Cambada, que se chama Porto do Rosa, para mostrar para vocês como que essa problemática ela atormenta o juízo das pessoas. Eles confundem o narrador com o autor. Essa crônica, como todas as minhas crônicas desse livro, essa crônica ela saiu no... Ih, gente, acho que eu me esqueci aqui, peraí. Essa crônica ela saiu num jornal daqui. Estou tentando achar aqui. 32. Cara. Tô achando Porto do Rosa. Não tô achando. Bom, já que eu não tô achando, mas vamos lá. Não, acho que tá no outro. Acho que tá nesse aqui, vamos ver. Tá nesse aqui, 32, tá aqui. Achei. Tá nesse livro aqui, tá no Cambada 2. Ela saiu no jornal daqui. Foi publicada. E interessante que o jornal daqui ele tem um blog, eu também tenho o meu site. Eu fui super criticado, parece até coisa de novela. Quem leu o texto me criticou, achando que que o narrador era eu. Olha só que interessante. Curtinha a crônica, eu vou ler para vocês. Nem tudo no Porto do Rosa são flores. Só para lembrar, eles confundiram narrador com autor, e é isso que eu queria mostrar para vocês. O narrador é uma entidade ficcional, também é um personagem, o personagem que tem a voz dentro do discurso. Quanto ao autor, é o cara que escreveu e saiu, sou eu, né? Nem tudo no Porto Rosa são flores. É só parar e ler as manchetes dos jornais na parede da banca que vem alguém e diz: antigamente é que era bom. Incrível. Coisa mais chata esses comentários, situação impertinente. Eu tentando concentrar na matéria de capa e o inconveniente desviando minha atenção. Uma pausa no corre-corre da vida só para ler a notícia ali estampada. A notícia era assim: moradores reclamam do descaso da prefeitura com as ruas do Porto do Rosa. Fecha aspas. Tentei ler sem distrair, não deu. Infelizmente não deu. O chato do cidadão repetia como maritaca velha. Antigamente era bem melhor, não havia essa dificuldade de locomoção, ele dizia. Bom, é necessário então reconhecer que o velho me fervera o sangue e alimentar esse bichinho hereditário chamado irritação. Fiquei irritado. Pois é, pavio curto, deixa eu ver aqui. Pavio curto. No quesito irritação, meu pai era assim também. Virei para o lado, vermelho e franzido, na testa, então soltei a pérola. Era melhor mesmo, meu senhor? Está certo disso? Você sabe o tempo que se leva de jegue, saindo da porteira do antigo capitão Antônio José de Souza Rosa até a linha de trem? Se o gonçalense passasse mal e precisasse de médico só para buscar ajuda, de certo perderia metade da chance de sobreviver. Pois é, o inconveniente do cidadão me olhou de soslaio, cara amarrada. Isso mesmo, de jeito nenhum ele conhecia o passado do bairro que outrora constituiu olaria e também fazenda do Rosa. Não me aguentei e narrei a história de fundação do bairro Porto do Rosa. Olha, meu senhor, foi no tempo em que a velha porteira da fazenda servia de ponto de referência para carga e descarga de mercadoria produzida na olaria. Batizaram um lugar com o próprio sobrenome Rosa, dono da propriedade e registro último dessa parte de São Gonçalo. É válido afirmar ter sido a vizinhança um imenso atoleiro vermelho, lama. Imagina o senhor trepado no lombo do burro. Pois é, ainda que o animal soubesse que um amigo é para acudir outro, o senhor levaria uma eternidade para transitar por lá, isso sim.
Inegável reconhecer que o idoso se calou, parou de comentar o jornal e encerrou o repertório chato. E só assim resolveu partir calado. Moral da história. Às vezes, o conhecimento constitui veneno social. O esclarecimento tonteia o cidadão que só repete as coisas. Claro, né? Quem mandou falar demais? Nem tudo de antigamente era bom assim. Melhor eu mesmo não mexer mais nesse vespeiro. Jamais mostrarei os fatos, porque a contrapelo, o senso comum revela as suas máculas. Essa crônica está na cara aí que tem um personagem narrador, que é o que tem voz, e um personagem pertinente, que é um senhor que fica falando lá na banca de jornal. Antigamente era que era bom. Eu recebi muitas críticas dizendo que eu fui mal educado com o senhor. Gente, isso é construção ficcional, isso é crônica literária. Se tem alguém parecido comigo nessa história, não é narrador, é o velho. Eu que falo isso. Então, assim, dentro do texto, o jogo de linguagem, ele confunde. Então, assim, as pessoas confundem ainda narrador com autor. Né? O narrador é um ser ficcional. O autor é que é o artista. Né? Então, só para deixar claro, mostrar como que funciona. Eu tomei várias críticas. O leitor achou que eu era o narrador. E não, o Eric Bernardes, escritor, era o narrador. Não, eu construí esse narrador, né? Até amargurado, por sinal, né? Dando fora no senhor, coitado. E agora, para ser sincero, aquele senhor era muito mais parecido comigo do que esse narrador. Então, para mostrar para vocês a diferença entre um e outro, né? Eu acho que isso é bem, bem, bem interessante da gente falar. E aí, o Carlos Henrique, por favor, meu querido, se puder passar para a próxima. A Milena perguntou alguma coisa, eu não consegui ler, Milena. Passou rápido aqui, que eu tô, Milena. Depois, Milena, se você quiser colocar de novo e me perguntar, acho que você tem meu zap, se quiser me perguntar, eu te respondo. Opa, Eric, eu já estou colocando aqui para você a pergunta da Milena, para que você possa acompanhar. E eu gostaria de aproveitar também para falar para o pessoal que está na live, que já está disponibilizado aqui na live o endereço do formulário para você preencher e garantir o seu certificado de participação hoje, tá bom? A pergunta da Milena boa noite, professor Eric. Então, o autor não é ligado ao narrador, formando assim um personagem ficcional na crônica? Então, Milena, ele é ligado o narrador, ele é ligado ao autor, né? Mas ele não é o autor. Ele é ligado porque ele contém elementos, ele é fruto de uma criação autoral, né? O autor, ele criou aquele narrador, ele tem essa ligação, sim, através dos elementos que o autor disponibilizou na construção desse narrador. É como se ele fosse um construtor desse vamos dizer assim, desse personagem, né? Montasse aquele bonequinho ali e desse vida a ele. Não é o autor, não é. O narrador, principalmente o narrador cronístico de primeira pessoa, a ideia geralmente é confundir mesmo o leitor, é proposital. Essa confusão, quando acontece de o leitor achar como aconteceu e me criticar, foi ruim, porque né, ninguém gosta de tomar um palavrão, mas foi bom, porque eu consegui atingir meu objetivo. Eu vi que a minha produção textual estava exatamente acontecendo aquilo que eu queria. Me confundir o meu narrador comigo. Ele tem essa ligação, sim, né? Não pode dizer que não, seria hipocrisia da minha parte, mas ele não é ele é filho, vamos dizer assim. Ele é filho do autor, né? Um filho meio rebelde. Às vezes toma contornos aí que a gente nem espera. Carlos Henrique, aí temos o outro slide, o número 6, se não me engano. É o 6? Deixa eu ver. Aí. Bom, e agora vamos para a estrutura, né? Já falamos aqui da estrutura do... Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Falei aqui do personagem. Falamos que a estrutura é muito simples. Ela possui personagem, enredo, espaço e narrador. Não vou atentar para isso, não vou me concentrar na explicação disso, até porque a gente vai perder muito tempo a explicar personagem, enredo, espaço e narrador, mas eu foquei mais no narrador para mostrar que é uma construção ficcional, tá? Agora, características das crônicas, que são mais marcantes, e que as crônicas pós-modernas, as crônicas, né, de hoje, eu não estou nem falando aquelas do José de Alencar, não, já estou falando as mais contemporâneas, tá?
As características das crônicas, a estruturação dela, ela tem uma peculiaridade muito interessante. Eu gosto muito de usar Graciliano Ramos, que ele foi pioneiro nessas questões. É isso aí, ó, o discurso direto e o discurso indireto livre. Bom, o discurso direto, numa crônica literária, na crônica literária ele aparece com mais ênfase do que em outras crônicas. Por quê? Porque é o famoso travessão com diálogo. Então, se uma crônica esportiva, raramente você vai ver um diálogo, certo? Uma crônica reflexiva, raramente você vai ver um diálogo. Se tiver, pode até ter, mas... Agora, uma crônica literária, que eu estou colocando dois personagens, dando voz a dois personagens, vai haver. Então, o travessão é a marca da crônica literária também. É uma das marcas. E caracteriza a crônica. E eu até coloquei DD, que é discurso direto, tá? É o famoso diálogo, que a gente já conhece, é igual novela, né? Ficam trocando as vozes entre os personagens. Beleza, isso aí não tem mistério. Agora, nós temos um outro também que é mais raro ainda de aparecer nas crônicas. E na crônica literária ele aparece com mais frequência. Eu até uso muito. Chama-se discurso indireto livre, com base no travessão, que eu chamo de mudança de cena. Eu penso até como se fosse um teatro. E a interrogação. A interrogação dentro de uma crônica, ela suscita a resposta do leitor, ela provoca a reflexão. Isso é uma característica da crônica, que muitas das vezes, principalmente as crônicas mais recentes, o narrador ele não responde à pergunta, ele deixa para o leitor. Isso é uma característica. Isso é proposital, isso é provocador. O leitor se identifica com aquela questão e ele mesmo forma a opinião dele. Isso é o famoso gancho para o leitor pegar a ideia e gostar da crônica, completar o texto. E como é que a gente faz isso? Através da interrogação. A gente chama isso de discurso indireto livre. Essa interrogação dentro de um texto, solta e sai. O narrador coloca a interrogação e sai. Isso é um discurso indireto livre. Também o travessão de mudança de cena. O que é isso? Eu vou explicar. É mais ou menos assim, não é o travessão de diálogo, tá? Ele está dentro do texto, ele não está separando voz, ele está dentro do texto. Você está seguindo um texto lá, completo, de repente você se depara com um travessão no meio dele. É como se ele dissesse assim: Eric foi trabalhar, chegou cansado, tomou um banho, aí vem um travessão e não dormiu. Olha só que interessante. Esse travessão, ele está marcando uma mudança de cena. É como se eu estivesse falando para uma câmera, e a partir desse travessão, que eu chamo também de discurso indireto livre, esse travessão no meio do texto, eu estou falando para a câmera. E, de repente, fulano fez isso, saiu, foi passear, pegou o dinheiro, viram assim, e chegou tarde em casa. Esse travessão, ele marca a mudança de cena, a mudança de câmera. É como se fosse mesmo numa novela. E a gente chama isso de discurso indireto livre. Tá? Graciliano Ramos é o mestre no uso disso. Eu escrevi um artigo só sobre esse tipo de travessão. Ele muda de cena. Isso é discurso indireto livre. O que significa isso? E aí, o Carlos Henrique, a gente já pode até passar para o próximo. Não. Pode passar, mas eu já vou falar. O que significa isso? Significa que esse travessão de mudança de cena, o que ele faz? Ele dá uma noção de confidência. Ele dá a impressão que é confidência. Eu estou aqui falando, vocês estão aí. Eu estou aqui falando para a câmera. Aqui. Isso. E eu viro para cá, é como se eu estivesse no seu ouvido cochichando. Esse artifício confidencial, isso atrai o leitor. Essa é uma estratégia cronística. Lógico, tem romances, tem isso, mas é uma estratégia cronística. É como se o narrador sussurrasse no ouvido do leitor e isso capta a atenção dele. Quem gosta de escrever pode ir atrás disso que eu estou falando, desses artifícios. Isso se chama discurso indireto livre. Castelar de Carvalho, que é um livro, eu tenho um livro de Castelar de Carvalho, que é um livro só sobre isso, é muito interessante, ele vai falar. Então, assim, a confidência, o sussurrar no ouvido do leitor, vamos dizer assim, né? Marcado pelo travessão em discurso direto livre, que marca uma cena, uma mudança de cena, é uma característica da crônica literária. E também a interrogação, que também é discurso direto livre, tá? Um é marcado pelo travessão, não é o diálogo, tá? Um é marcado pelo diálogo, já é conversa.
Um é marcado pelo travessão, que é a mudança de cena, e o outro é marcado pela interrogação. Só que essa interrogação, olha só que interessante, enquanto um outro cochicha no ouvido, sai da cena e vai lá para ele, e capta a atenção, com o discurso indireto livre da interrogação, jogando uma pergunta, eu faço com que aquele leitor ele reflita, ele traga respostas para o texto, ele dialogue. Olha só que interessante, ele participe da conversa. Isso é marca de crônica literária. Essa é uma característica. Eu dou um exemplo para vocês, quer ver? Eu tenho isso demais aqui. Deixa eu ver se eu acho. Já me perdi de novo, mas vamos lá. Acho que eu tenho aqui. Não tem não. Eu me perdi de novo aqui. Eu faço isso direto aqui nos meus textos. Criação. Bom, enfim. Eu não vou achar agora. Já me perdi aqui, já tirei da página. Achei. Aqui. Inegável reconhecer. Olha só, aquele texto que eu estava lendo para vocês, do Porto do Rosa. Inegável reconhecer que o idoso se calou, parou de comentar o jornal e encerrou o repertório chato. E aí vem um travessão. Acho que dá para ver aqui, ó. Aqui, tá vendo? Travessão. Acho que dá para ver, né? Travessão. Encerrou o repertório chato. Aí eu joguei um travessão e só assim resolveu partir calado. Encerrou o repertório chato. Só assim partiu calado. Olha só. Como se eu mudasse de processo. Esse travessão de discurso indireto livre é um artifício de crônica. Crônica literária. É muito usado. Muito mesmo. E também a interrogação solta. Ou seja, eu pergunto... Eu não. O meu narrador. Ele solta a interrogação e sai. É mais ou menos assim. Tem várias crônicas que é assim. Joga a pergunta e depois o narrador sai e diz assim, não sei. Ele joga a pergunta e diz, não sei, confesso que não sei. Melhor me manter alheio de assuntos que não me cabem. Ele faz isso. Deixa para o leitor responder. Isso é atração. Isso é uma espécie de interrogação que provoca o leitor. Isso é bem interessante. E agora o outro, Carlos Henrique, por favor, meu querido. Que é outra marca, né, da crônica que a gente vai falar agora. A gente está falando da estrutura, né? Falei do travessão, do discurso direto, que é o diálogo. Falei do discurso indireto livre, que é o travessão mais a interrogação, e aí se joga. E também tem os traços de oralidade e captação de atenção. Esses traços de oralidade são característicos das crônicas contemporâneas, crônicas literárias. Olha só que interessante. O que significa isso? São palavras, termos, melhor assim, que eles não dizem nada. Eles são meramente expressivos. Por quê? Isso é uma maneira de soltar a isca para o leitor se reconhecer nesse discurso. Veja bem, olha só. Eu posso começar uma crônica e dizer assim, bem, estamos aqui, olha esse bem. Esse bem não diz nada. Esse bem é simplesmente uma expressão. Pois bem. Pois é. Bom. Olha só. Juro. Para que jurar dentro do texto? Para que dizer juro? É simplesmente uma... Jura? Juro. É. Mentira. É. Sabe? Incrível. Incrível. Uma expressão simples, né? Incrível é um pouco mais significativo. Mas todos esses traços distintivos de oralidade dentro de um texto, eles captam a atenção do leitor. Isso é um artifício, isso é estrutural dentro da crônica, né? Isso é bem interessante. Se você pegar umas crônicas mais contemporâneas, eu uso demais. As minhas contam cheio desse pois bem. Pois bem. É proposital. Aqui, ó. Pois é. Aqui. Tudo no Boa Vista ganhou status. Aqui. Já peguei aqui, ó. Nem tinha separado. Tá aqui, ó. Pois bem. Pois é. Pois bem aqui em cima, pois é. Tá vendo? Não se torna cansativo, não. Se você der um espaço entre um parágrafo e outro, lógico, você não vai ficar falando todo o tempo. Bem, pois bem, né? Não vai ficar falando. Mas está aqui. Você dá uma espaçada nele, ele fica muito legal. Né? Bem interessante para a construção cronística. Outro traço distintivo que eu nem coloquei aqui, dentro de uma crônica, é você... Já que a crônica, se você... Todo mundo sabe, uma crônica é em primeira pessoa. Se ela é em primeira pessoa, quem está falando é o eu. Então, não existe a necessidade de usar eu dentro do texto. Esse é um traço também da crônica. Se a crônica só me cabe narrador em primeira pessoa, o eu, para que eu vou usar o eu dentro do texto? O eu é para a pessoa se orientar. Mas se não tem... Então, eu não vou colocar assim... Eu saí ontem... Não, boto só, saí ontem. Entendeu? É um pouco mais coloquial, é um pouco mais próximo da oralidade. Ninguém fica falando, eu estava... Não, eu estava lá. Nosso modo corriqueiro, nosso modo cotidiano de falar, a gente não usa esse eu o tempo todo. A gente tira esse eu da história.
Se todo mundo está conversando comigo, para que eu vou ficar falando que sou eu? Tá vendo aqui? Então, na crônica, a gente faz isso, a gente tira. No conto, a gente até pode usar mais, com mais frequência, porque no conto você tem que marcar se realmente é em primeira pessoa ou se é em terceira. Agora, a crônica, como estruturante de primeira pessoa, como a primeira pessoa estruturante do texto, eu não preciso usar o eu. Ela já é marcadamente, já fica subentendido que o eu está ali dentro. Então, né, eu não preciso ficar falando no texto toda hora eu, né? E aí, Carlos Henrique, por favor, já tem a outra, isso, o outro. Acho que é o 9. 9. Bom, esse nome esquisito aí, monorremas, né? Ele causa uma certa estranheza, eu coloquei de propósito. O que são monorremas? Aí, ó, são frases de uma única palavra. E as monorremas, ou os monorremas, né? Mono de uma só, rema sentido. Monorrema, ou seja, uma palavra só que me traz sentidos. Olha só. Ele, dentro de uma crônica, ele é bem interessante, porque ele é impactante. Se a crônica é um texto curto, né, e eu posso condicionar sentidos dentro de uma única palavra, colocar um ponto e continuar uma outra oração, fica bem interessante também. Por exemplo, eu estou escrevendo, escrever aqui, Carlos Henrique quebrou o clique do gás hoje. Ponto. Inacreditável. Ponto. E aí eu continuo a história. Isso é bem expressivo. O monorrema é uma característica atual da crônica, literária, tá? Ele concentra o exato, verdade. Eu estou afirmando. Se você coloca uma oração e logo em seguida você vem com tristeza. Olha só, não é marcante, absurdo, marcante. Então, assim, são frases, lógico, você não vai usar o tempo todo, você vai usar uma oração, um monorrema, uma oração mais longa, umas 2 ou 3 orações mais longas, um monorrema. É como se você estivesse construindo um buquê de flores, e quando você arranja, faz aquele arranjo de buquê de flores, você não coloca só rosas, que seriam as frases longas. Você coloca aquelas florezinhas em volta, florezinhas menores, para dar o equilíbrio do buquê. Não é assim que funciona? Um texto é assim também, ele tem que ter equilíbrio. Só frases longas vai dar ruim. Só frases subordinadas, vai dar ruim. Vamos colocar uma coordenada ali, vamos colocar alguma coisa coordenada, períodos mais curtos, vamos colocar monorremas para enfeitar o texto. Impactante, porém enfeita. É bem interessante. O monorrema cabe muito bem nas crônicas. É muito interessante porque ele concentra sentidos em um texto curto. Então você economiza o tempo de leitura, né? A paciência do leitor, que hoje a gente sabe, quanto mais curto o texto, eu gosto de textos longos como um bom leitor, mas a gente sabe que ninguém tem paciência para ficar lendo calhamaços, né? Então nós vamos concentrar os textos curtos. E os monorremas são maravilhosos. Agora, tem que usar com cautela, né? É igual bebida alcoólica, vai devagar. Se você vai encher de monorrema, né? Vai causar até confusão no nome, monorrema, né? Enfim. E aí, Carlos Henrique, passando para o próximo, que é... Cadê ele? Próximo slide. Carlos Henrique. Tá. Tá aí. Próximo. Vamos lá. Bom, crônica de hoje, né? Coloquei crônica de hoje porque são as crônicas mais recentes. Incrível como que as crônicas atuais, elas modificaram muito rápido. De 10 anos para cá, os textos mudaram muito por conta da internet. E aí, a estrutura da crônica também muda. Lógico, não há uma ruptura radical, mas existe uma mudança, sim. Essa mudança, o que seria isso? As crônicas de hoje, principalmente as de internet, jornais digitais, que são os sites, os links, existe o papel, mas também existe o link, que é muito mais rápido e muito mais prático, vamos dizer assim. E aí é legal usar o monorrema por isso, vai economizar a paciência do leitor, texto curtíssimo e muito significativos. As crônicas de hoje, elas visam mais a expressão, olha só, e a proximidade com o leitor do que a informação. Isso é uma verdade? É. A expressão, ela chama a atenção do leitor. É a crônica literária, não estou falando da informativa, não. Policial, reflexiva, não. Estou falando da crônica literária, essa que tem um jogo de linguagem mais elaborado. Ela visa muito mais a proximidade com o leitor. Isso é uma estratégia de internet, gente. Captar a atenção do leitor é essencial.
E como que a gente faz isso? Através da expressão. Ela se torna muito mais expressivo, né, do que a informação. A informação tem, lógico, o leitor vai buscar informação, mas ele vai captar a informação dentro da crônica, e se ele tiver interesse, ele vai em outro site, em outro suporte mais aprofundado no assunto, né? Crônicas históricas como as que eu produzo, elas não são historiografia, não são tratados, são simplesmente crônicas que jogam com a linguagem, oferece ali um outro elemento histórico que, se o leitor quiser, ele vai se aprofundar. Eu coloco até o link embaixo para ele buscar. Mas não é isso. A expressividade é o mais interessante porque aproxima do leitor. Você lembra que eu falei? O travessão, a interrogação, é tudo estratégia. E é legal, porque aproxima mesmo. Isso constitui um fundamento do lirismo de prosa cronística de hoje. Isso constitui um fundamento, principalmente na época da internet. E ainda mais em épocas de coronavírus, está todo mundo conectado. Estruturação é tradicional ainda, né? Não podemos fugir dessa estrutura narrativa, né? Tempo, espaço, personagem, narrador, tudo isso está presente, né? Primeira pessoa, não esqueça. Isso tudo está presente. Não tem como fugir dessa estrutura. Se ele mudar a estrutura dele, que é a base, ele vai deixar de ser um gênero. A palavra gênero não muda estrutura, entendeu? Traços de oralidade, que eu falei, é muito mais comum hoje com a internet, esse traço de oralidade, justamente porque aproxima do leitor, lógico, comedidamente, não vamos exagerar no traço de oralidade, senão vamos cair no oba-oba chato, né? Confidências, eu coloquei ali as confidências são as mudanças de turno, né, de voz, mas uma mudança disfarçada, de turno não, perdão, mudança de voz não, desculpa, mudança de cena, a voz continua a mesma. E aí chama a confidência. Estou falando aqui, de repente viro com esse travessão, que é o discurso indireto livre, e também, logicamente, delegar a responsabilidade da interpretação ao leitor através da interrogação. Soltar a pergunta. Soltei a pergunta para o leitor. Você não gostaria de transitar por São Gonçalo em noites chuvosas? E aí eu não respondo, simplesmente jogo. Isso é delegar a responsabilidade de interpretação ao leitor. O que significa isso? Eu estou criando um obstáculo para o leitor, eu estou trazendo um obstáculo, mas um obstáculo razoável para que ele possa ultrapassar. Então, na medida que ele se sente desafiado no pensamento, isso atrai a atenção dele, e à medida que ele consegue formar um raciocínio, ele fica feliz. E isso é legal, ultrapassa aquela barreira. Se a barreira for muito longa, ele não vai ultrapassar e vai desistir do texto, vai ficar chato também. Delegar a responsabilidade da interpretação ao leitor através da interrogação, que é o discurso indireto livre, que eu coloquei o DIL, né? E é isso. Essa é a estrutura da crônica atual. A crônica dita pós-moderna, tem vários nomes, contemporânea. Estrutura tradicional ainda, não muda a estrutura, senão deixa de ser gênero, não é mais. A gente não muda a estrutura, senão a casa cai, né? Se você mudar a estrutura da casa, ela corre risco de cair. Traços de oralidade, muitos, por sinal, mas sem extrapolar. A confidência, chamar o leitor para si, delegar a responsabilidade de interpretação, formando um público leitor consciente, tá? Tem um público leitor que pensa, que raciocina, que interpreta e interage, respondendo, às vezes até ao artista, é muito interessante, através da interrogação. E aí, Carlos Henrique, por favor, meu querido, próximo slide. Foi? E é isso, gente. Terminei. Quem quiser aí pegar meu contato, meu WhatsApp, zap entre aspas, né? Que já é mudança. meu e-mail. Fique à vontade se quiser trocar uma ideia, conversar. E é isso. É uma palestra. Ela marcou exatamente, o Carlos Henrique, ó, 1 hora certinho, viu, meu querido? O professor aqui treinou. Treinou 2 vezes. E deu exatamente o tempo que eu tinha planejado. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que, se alguém tiver alguma dúvida, quer se aprofundar mais, né, devido ao tempo, a gente não pode se aprofundar muito, claro. Se alguém quiser conversar, não tem problema nenhum. É um assunto que eu gosto, confesso que gosto muito, modéstia à parte eu domino, e estou aí à disposição para trocar uma ideia com vocês. É isso, Carlos Henrique.
Ok, Eric, eu que agradeço muito a sua disponibilidade de poder estar com a gente. Agradeço também a participação das pessoas que estiveram conosco. O Ezequiel esteve aí, a Milena, trazendo as suas colocações. Ezequiel também estará conosco na semana que vem. O Matheus Freitas, a Dilma Barcelos e você que está acompanhando o nosso encontro de hoje. E para você poder receber o seu certificado, é importante que você acesse o link que foi deixado aí acima, para você poder assinar a lista de presença. Eu até estou deixando aqui de novo para você. Você acessa a lista de presença e daqui a uns 30 dias ou menos, você vai estar recebendo o certificado da sua participação hoje, aqui junto com o Eric Bernardes, nesse tema do Eric Bernardes. Eric, eu gostaria das suas considerações finais, enquanto eu preparo a nossa tela de despedida. Milena, eu quero agradecer. Ezequiel também. Milena. Obrigado, Milena. Obrigado, Ezequiel. Obrigado a todos vocês que estiveram presentes aqui, disponibilizar o seu tempo, né, o tempo de vocês para estar aqui ouvindo. E é uma troca, né? A gente aqui está aqui, mas é para trocar conhecimento. Para mim, não existe conhecimento fique guardado com ninguém, é para trocar mesmo. E se alguém que estiver interessado nos meus livros, né, o Panapaná, Contos Sombrios, olha só, o conto, o livro Cambada, Crônicas, né, de Papa Goiabas, e esse aqui que é o mais recente lançamento, né, e é redundância, né, falar recente lançamento só pode ser redundância, se é recente é lançamento, ou se é lançamento é recente, redundância pura do professor. Só procurar aí no WhatsApp, eu entrego, ponho no correio, troco uma ideia, e vamos conversar, vamos falar de literatura, e aí assistam as próximas palestras, né, que virão, né, são palestras de gente muito competente. Fica aqui o convite, eu mesmo vou assistir, participar desses cursos aí. Então, obrigado, gente, obrigado, de verdade. Carlos Henrique, muito obrigado pelo convite. Ok, eu que agradeço a sua presença. Eu queria até aproveitar, já no nosso finalzinho de bate-papo, enquanto você falava sobre o gênero crônica, eu lembrei também que o projeto literário Ele, que trabalha com o incentivo à escrita de jovens do ensino fundamental e médio, nós começamos a participar de um encontro pela Prefeitura de São Gonçalo em 2016, onde saiu esse livro chamado Viver em Paz, ok? Esse Viver em Paz, ele é uma coletânea dos 100 melhores contos e das 100 melhores crônicas escritas pelos alunos da rede municipal. E dentro desse livro, eu tenho 2 alunos do Projeto Ele, que participou comigo no Clube do Leitor, e ali no Clube do Leitor nós começamos a estudar e aprofundar a escrita, e essas 2 pessoas elas foram contempladas aí com os seus textos no livro. E a crônica que foi vencedora para representar o Portão do Rosa foi a crônica do Marcos Aurélio, e ela diz assim, ela traz como tema o maldito celular. Uma linda mulher acorda pela manhã, é um belo dia e decide ir ao salão de beleza, lembrando que ela não havia avisado no dia anterior ao seu marido que sairia pela manhã. E não querendo acordá-lo, escreve um bilhete e cola na porta da geladeira. Ele acorda, olha para o lado e não vê em sua cama. Muito ciumento, ele pensa que sua esposa saiu logo cedo para se encontrar com outro. Por saber que sempre quebrou a cara com seus malditos ciúmes, decide imaginar que sua esposa estivesse na casa de Zulmira, uma amiga dela, e sai à sua procura, indo à casa de Zulmira, sem olhar na porta da geladeira para ver se sua esposa havia deixado algum recado. Sua esposa, chegando em frente ao salão, pega sua bolsa, coloca no rosto seus óculos e sai do carro. Chegando ao salão, cumprimenta suas amigas dizendo:
Hoje eu quero sair daqui linda para o meu marido. Senta-se na cadeira e por aí começa a grande jornada para deixá-la mais linda do que o normal. Seu marido, após ter ido à casa de Zulmira e saber que sua esposa não estava lá, sai furioso com seu carro, dirigindo e ligando para ela. O que ele não sabia era que o telefone dela havia caído do bolso de trás, dentro do carro. Ele, furioso, continua a ligar para sua amada. O programa de beleza na TV é interrompido e começa a ser transmitida uma reportagem sobre um acidente perto do local onde ela estava, com uma morte, e cujo corpo ainda não havia sido identificado. Ela pediu que a funcionária do salão trocasse de canal. Chegou ao fim mais um dia no salão. A mulher sai de lá linda e estonteante, pega seu carro e sai a caminho de casa. O trânsito começa a ficar lento. O acidente da reportagem era ali perto. Ele vê de relance um corpo sendo colocado dentro do saco preto. O que vem a seguir é de arrepiar, pois o que ela não sabia é que seu marido estava distraído, dirigindo e falando ao celular. Avançou um sinal e um caminhão acertou em cheio. Neste meio tempo, ela percebe que seu celular estava vibrando debaixo do banco do carro. Ao atender, ela nota que o bombeiro está falando com ela bem à sua frente. Olha, hein? Muito interessante. Uma crítica, né? Um narrador muito crítico, né? E aí está classificado como crônica ou como conto aí? Está classificado como crônica. Mas é conto. O maldito celular. Ele está em terceira pessoa e ele é longo, mas bem interessante, bem interessante. Parabéns à pessoa que escreveu. Muito bem, o Marcos que escreveu. Eu gostaria, assim, de finalizar convidando você, porque amanhã nós teremos um bate-papo super legal com o Renato Cardoso. Ele é o nosso convidado de amanhã e você não pode perder. E também amanhã estarei na Litera Web, batendo papo com o Renato Cardoso às 10 da manhã, conversando sobre esse evento do Projeto Ele, que nós teremos assim, começamos hoje com Eric Bernardes. Sábado e domingo você pode dar uma descansada e de segunda a sexta-feira da semana que vem você é o nosso convidado aqui no 21 Horas da Leitura para conversar com a gente e acompanhar assim, ó, todas as pessoas que vão passar por aqui. São pessoas maravilhosas. Então a gente já viu ali o Renato Cardoso, que vai estar conosco agora na segunda-feira. Aí depois, no dia 2, nós teremos a presença de Bárbara Santos, sabe, Eric? A Bárbara, ela é assistente social e vem falar conosco sobre quebrando tabus, saúde mental em tempo de pandemia. Quando, como e onde buscar ajuda. É muito bom mesmo, muito bom. E na quarta-feira teremos aqui a presença ilustre de 2 convidados. Teremos aqui o Zé Salvador e Ezequiel Alcântara. E aí eu fiz uma troca de classificação. Aí eu coloquei o Zé Salvador primeiro e o Ezequiel por segundo, porque como o Zé Salvador, a letra Z é a última do nosso alfabeto, eu resolvi colocar o Zé Salvador em primeiro lugar. Ezequiel, que me perdoe. Ezequiel, fica triste não. Mas eu falei, não, hoje vai ser diferente. O Zé Salvador vai entrar em primeiro lugar. Se você pegar as antologias ou as participações do Zé em diversos lugares, você sempre pode ir para o finalzinho, onde você vai encontrar o Zé Salvador. Né? Aliás, recomendo porque é excepcional. Né? Cordel é com eles, eu costumo dizer que são as 2 pontas. O Zé Salvador, para mim, na minha opinião, é o maior cordelista do mundo, do Brasil e do mundo, lógico. E o Ezequiel, como um novo acadêmico, né? O Ezequiel é assessor de imprensa, é suplente na Academia de Cordel, é outra ponta. Então, eu costumo dizer que Zé Salvador está numa ponta e o Ezequiel está na outra. Olha só, interessante, né? Muito interessante, muito mesmo. E aqui a gente tem também a participação do Matheus Freitas, muito boa aula. Sou escritor iniciante e é sempre bom aprender. Matheus, muito obrigado aí pela sua, obrigado, Matheus. Sua presença conosco.
Até porque, Matheus, eu queria te falar que nós já recebemos aqui a sua inscrição da lista de presença, tá? Em breve, você e a Lilena estarão recebendo o certificado, ok? E aguardo você segunda-feira com o Renato Cardoso. Antes, amanhã, no Litero Web. E segunda-feira com o Renato Cardoso, que vai trazer um tema super legal aqui para gente. Muito grato, muito boa noite e até segunda-feira, no 21 horas da leitura. Tchau, gente. Obrigado, hein?